Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal. Vim aqui para esse vídeo de domingo só para bater um papo rapidinho com você, até porque não tem nem muita notícia. Quem tá fazendo vídeo enchendo linguiça consegue achar notícia. Eu realmente não tenho absolutamente nada de novo, né? E antes da gente trocar essa ideia, eu vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal e segue lá no Instagram, @vascaínocerrado. Como não tem notícia, eu venho aqui para a gente repercutir algumas coisas nesse Vasco do Maurício Barbieri, ou da Vasco SAF, né? Primeiro que amanhã o Vasco joga no CT Moacir Barbosa às 16 horas contra o Tupi, da segunda divisão do Campeonato Estadual em Minas Gerais, né? Não sei por que, né, jogar contra o Tupi, bastava qualquer um outro time do Campeonato Carioca, né, desses que não vão fazer final. Por exemplo, hoje o Botafogo encara o Audax, né, dava pra gente encarar uma Portuguesa, dava pra gente jogar com o Nova Iguaçu, que eu acho um adversário legal, tá disputando Copa do Brasil, enfim, escolheram o Tupi. E jogo treino é totalmente diferente de jogo amistoso, né? O jogo amistoso é como se fosse um jogo oficial, tem arbitragem, tem transmissão, você tem que usar o uniforme oficial, tudo bonitinho, substituições, as regras elas têm que ser cumpridas. O jogo treino não, o jogo treino não tem regra, é só uma atividade mesmo para você testar formações, testar jogadores. Inclusive em jogo treino você costuma fazer o terceiro tempo, né? Tem o primeiro e o segundo tempo, costuma fazer o terceiro tempo. Você pode tirar jogador e voltar com ele no segundo tempo, você muda as formações, então não dá nem para você fazer uma avaliação com relação a jogo treino. Também só falta o Vasco perder para o Tupi num jogo treino, né? Bom, vamos ver como é que vai ser amanhã às 16 horas no CT Moacir Barbosa, e dessa vez sem transmissão. Eu quero trazer um debate aqui, né, uma repercussão que está rolando nos grupos, na internet, sobre a volta do menino Andrei. Claro que antes é importante a gente observar que o Andrei é um jovem de qualidade, né? Vai ser aí, para mim, um dos grandes no futebol mundial, não só no Brasil, jogando pelo Chelsea, vai ter o espaço dele na seleção, então um jogador promissor pra caramba, tá? Só que para mim a volta do Andrei, ela não funcionou. Inclusive, o time do Vasco caiu de produção com a volta do Andrei. Alguns motivos, eu acho, isso é a minha opinião, você pode deixar a sua opinião aqui. Alguns motivos eu acho que são fundamentais para essa queda de rendimento com a volta do Andrei. Para mim, o Andrei tá com a cabeça na Premier League, tá com a cabeça no Chelsea, tá com a cabeça na Inglaterra, né, onde ele vai morar, deve tá aprendendo inglês, tá vendo um monte de coisa. Então, para mim, o foco dele não é o Vasco, né? Já foi o ano passado, esse ano não é. E tem a situação também de ele ter quase fechado com o Palmeiras, discussão com o torcedor que foi lá invadir as redes sociais dele para ofender, xingar, que eu fui absolutamente contra, né? Mas eu acho que a cabeça do Andrei, a mente do Andrei, ela não tá focada nos objetivos ou nos projetos do Vasco. Tanto que com a volta do Andrei, o nosso sistema defensivo caiu demais, que era um dos pontos fortes, né? O Vasco defensivamente, a pegada, a marcação, a bola aérea piorou, tá? Alguns jogadores também tiveram piora no seu desempenho, como é o caso do Jair. O Jair, desde que o Andrei voltou, não jogou mais futebol. A gente teve que modificar a maneira que o time vinha jogando, e a gente fez um excelente jogo contra o Fluminense, embora tenha perdido por não ter um jogador decisivo, mas a gente fez um bom jogo contra o Fluminense, para mim um dos melhores da temporada. A gente ganhou do Botafogo, é claro que teve a situação da expulsão, teve o jogo contra o Nova Iguaçu aqui em Brasília, que o Vasco foi bem, teve o jogo contra o Trem, que foi goleada, teve o jogo contra o Resende, goleada. Alguns jogos em que o Vasco criava oportunidades, tinha jogada por dentro, tinha jogadas em linha de fundo. O Eric Marcos era um jogador que era bastante usado quando o adversário era mais fraco, né? Você entrava com Eric Marcos, Peck e Pedro Raul, com o Alex Teixeira fazendo ali uma função no meio de campo, meio que caindo, com liberdade de flutuar, né? E quando o adversário era mais pesado, você entrava com o Rodrigo ou o volante Barros, e o Vasco acabava encaixando a marcação. Com o Andrei chegando, acho que bagunçou tudo. Absolutamente tudo. E olha, mais uma vez, eu não estou dizendo que ele é ruim, não, mas a cabeça dele não está no Vasco,
e acabou não encaixando, não dando certo a volta do Andrei, que de vez em quando ainda faz uma boa jogada, ainda é um jogador que mostra suas qualidades dentro de campo, mas coletivamente não está funcionando. Para mim, o Andrei não deveria, nesse momento, ser titular do Vasco da Gama. Tem outros jogadores mais focados, mais preocupados com o que vai rolar na sequência do campeonato e não no seu futuro em outro clube. Então, eu acho sim que a volta do Andrei acabou prejudicando o desempenho do Vasco, e queria a sua opinião. Você acha isso? Você acha que o Andrei tem que ser sacado do time titular? Né? Como é que você montaria esse time? Volta o Eric Marcos. Alguns jogadores que eu falei que caíram de rendimento podem voltar a render, como o Jair, fazendo a função que vinha fazendo. O Peck, até o Peck caiu de rendimento. Enfim, os laterais. Como é que você armaria esse time aí sem o Andrei, ou manteria o Andrei? Deixe seu comentário, deixe sua mensagem aqui. Essa é a minha percepção com a volta do Andrei, que eu até torci para que voltasse, mas depois eu vi que para mim, foi uma furada essa volta do Andrei, beleza? Para finalizar aqui sobre o jogo do Vasco lá no Campeonato Brasileiro, a gente encara o Atlético Mineiro no dia 16, daqui 2 semanas, o fortíssimo Atlético Mineiro, que ontem venceu o América com gol no finalzinho do Hulk, que errou pênalti de novo, mas olha lá, você vai ver o Atlético jogando, é o Hulk, é o Paulinho, é o Pedrinho, é o Edenilson, é o Patrick, assim, é uma ruma de jogadores de uma outra prateleira, né? Você vai ver ali ontem a final lá do Carioca, né? Com o Urubu e o Fluminense, né? E aí mais uma vez com a arbitragem ajudando o Urubu, mas é problema do Fluminense, não tem nada a ver com isso, né? Mas sempre o beneficiado são eles, né? Aí teve uma hora que filmaram o banco lá, tava lá o Marcelo, tava lá o Keno, no banco do Fluminense, no banco do Urubu tava lá o Bunda de Silicone, tava o Davi Luiz, o Marinho, né? Ainda tem o Arrascaeta que tá cuidando ali de dores, né? Enfim, o Vasco não tem eu tô falando assim pra gente ter um time recheado de estrela igual esses caras, não. O Vasco não tem e eu acho que isso é uma sacanagem com o torcedor que apoia tanto esse time, que apoiou tanto a venda do clube, né? Que foi lá e ficou revoltado com os influenciadores que eram contra a venda. Comigo aqui veio muita gente me ofender, me xingar, veio o que eu recebi de mensagem, mas a minha consciência está tranquila com relação a isso, tanto sobre o meu posicionamento da venda do Vasco, quanto sobre a minha postura, atitude em torcer para que dê certo, mesmo eu tendo sido contra a venda do Vasco. Mas, sabe, trazer um jogador grandão assim para, tipo assim, eu vou dar um gostinho para os jornalistas que fizeram tanta propaganda para o Vasco ser vendido, né? Eu vou dar um gostinho para os influenciadores que apoiaram tanto a venda do Vasco, para os torcedores que acreditaram tanto nessa venda. Eu vou trazer um jogador diferente só para calar a boca dos críticos, só para vir a galera aqui me xingar. Toma, otário, olha aí, ó, você ficou criticando, olha aí a contratação aí, seu mané, fica aí, torcedor de candidato. É que o pessoal gosta de ficar me taxando como torcedor de candidato. Uma pra gente dizer assim que a gente realmente conseguiu no mercado buscar um grande jogador que vai fazer o Vasco vender camisa, vai trazer o pequeno vascaíno com aquela tietagem para o ídolo, né? Hoje os caras tietam um nenê com 42 anos de idade, vai trazer mais sócio, vai encher mais os estádios, vai fazer o Vasco chegar numa situação melhor nos campeonatos, enfim, uma só. Nem isso, parece que tudo que fazem é de propósito para sacanear quem inclusive apoiou essa cachorrada que rola dentro do Vasco, esses pilantras, né, que durante alguns anos fizeram de tudo para usurpar, para se beneficiar do Vasco em um estado de pré-falimentar, um estado de deploração, ou enfim, da maneira que a gente viu aí com a gestão Salgado, com o Campelo, com a política, com o que rola nos conselhos, com empresários que se dão bem, com a mamata de sempre que a gente vê no Vasco, né? Muita cachorrada, e o torcedor, toda vez ele tenta renovar a esperança em dias melhores ou no futuro melhor, mas é difícil, viu? É muito difícil com tanta cachorrada, com tanta pilantragem dentro do Vasco, né?
tô falando de um jogador. Não tô falando de montar uma seleção como aí os jornalistas ficaram falando que o Vasco ia montar, não. Um jogador. Um jogador. Nenhum jogador. Agora tem jornalista aí falando que não, aí a gente tem que potencializar, né, os garotos da base, o time que foi montado. Lá na próxima janela que vai vir as grandes contratações. É muita cachorrada, né? Quer dizer que agora, ainda vendendo de novo, aí quando chegar lá em julho, em agosto, não chega, você vai cobrar, ainda fica putinho nas redes sociais, ainda fica dizendo que vai te processar, ainda fica revoltadinho fazendo live nervoso. Banca essa palhaçada, banca essa putaria, promete coisas que não são cumpridas, volta a prometer, porque a ideia é, olha, calma, vai entrar os moleques aí que eles contrataram, pode ser que tome umas porradas, fica calmo, que lá em julho vai vir as grandes contratações. Aí chega julho, não vem grande contratação, o discurso muda completamente. Tô cansado de tudo isso, tá difícil, viu? Desejar para você um domingo abençoado, grande abraço e com Deus e saudações vascaínas.